Vamos começar mais uma Missa do Galo. Toda semana aí temos feito atualizações de uma ilustração com o nosso Galo DZN, que tá aí no chat. Dá um oizinho aí, Galo. Obrigado pela sua ajuda nesse projeto. Eu acho que tá sendo muito legal porque a galera tá conseguindo acompanhar a evolução de uma arte, meio que praticamente em tempo real. Tem um delayzinho ali, mas o pessoal também tá desenvolvendo ilustrações junto, aprendendo com esses vídeos, porque eles são bem explicativos, né? Eu tento não só fazer uma direçãozinha de arte, mas também explicar um pouco o que eu considero coisas interessantes para as etapas que vocês estão fazendo. Então, para quem não sabe, o Galo está desenvolvendo essa ilustração aqui, tá? Que é uma ilustração de uma splash art, usando essa personagem aqui chamada Gwen. E ele desenvolveu essas thumbnails e nós já escolhemos a thumbnail. Foi realizada uma votação super democrática na nossa live anterior. E o Galo desenvolveu para hoje as linhas da thumbnail escolhida. Então, vamos dar uma olhadinha no que ele produziu, tá? Então, essa aqui é a primeira passada de linha que ele fez. Ele não terminou a linha, porque ainda faltam os alunos. E eu falei para ele pra gente fazer esse projeto bem calmo, sabe? Sem correr. Não tem problema a gente demorar 2 semanas para fazer uma linha, né? Em questão de feedback. Porque eu acho que é muito importante ir passo a passo para até dar tempo de mudar e receber um feedback agora, por exemplo, voltar nela ao longo da semana, se for o caso, para a gente chegar num nível de projeto de portfólio muito, muito da hora, tá bom? Então, relembrando, a thumbnail escolhida foi a 5, de forma praticamente quase que unânime ali, porque ela estava super dinâmica, com muitas diagonais, o que é sempre muito bom numa splash art, bem, com uma história bem legal, dela cortando, picotando as provas, né, e tal, e a galera dando risada no fundo, enfim. É uma splash que eu acho que tem bastante potencial de ser feita, assim, e chamar bastante atenção. E relembrando que o Galo, primeiro feedback dele era em relação a uma direção que precisaria ser feita de um jeito, na minha visão, um pouquinho mais cuidadosa, e se apegar menos ao render e mais nessas etapas iniciais. Então vamos estender mesmo, fazer com bastante calma esse momento aqui, tá bom? Para essa linha, o Galo ele fez um modelo 3D. Olha que bacana. Então, nesse modelo 3D, eu não sei qual foi o software que você usou, Galo. Até se você quiser compartilhar um pouquinho com a gente, só para a gente conhecer qual é o software que você usou para fazer essas versões aqui. Vamos dar uma olhadinha na linha junto com a nossa referência, porque acho que vai ser bem importante, tá? Vamos lá. Magic Poser. Magic Poser, legal. Não conheço. Eu não conheço. Eu não uso muito software para posar personagem. Para ser sincero, eu não gosto muito disso. Como eu falei, se eu fosse fazer essa linha, eu faria a linha usando uma base de 3D por cenário e os personagens eu desenharia por conta, tá? Só se fosse uma questão de uma arma apontada para a câmera ou com uma perspectiva muito diferente, aí eu também usaria um 3D para arma, para alguns acessórios, mas o personagem em si, eu gosto de fazer mais livre, mais solto, porque geralmente, se a gente usa 3D, a tendência é engessar demais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Acho que seria legal, assim, a gente dar uma repassada em algumas referências antes de qualquer coisa. Na verdade, a Júlia mandou um comentário aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu tenho um comentário que é uma coisa que o Nathan Folks falou pra mim. Quando tiver o terceiro ponto de fuga em cima, não deixar as linhas dos cantos ficarem muito paralelas com o canto do papel. Do lado direito tá um pouco, eu inclinaria mais. Então o que ela tá falando, basicamente, é que se a gente tem nosso terceiro ponto de fuga aparecendo aqui, né, nessa cena, evitar na sua composição, na sua borda, você manter linhas muito paralelas, porque você perde a sensação de afunilamento. Então, se você conseguisse distorcer um pouquinho mais ou inclinar mais a câmera, pode ficar mais interessante na sua composição, porque aí você vai reforçar essa ideia da perspectiva. Correto, Júlia? É isso que você quis dizer? Então, quem sabe, forçar um pouquinho mais esse afunilamento nessa região aqui pode ser algo interessante. Então, uma dica aí por tabela de Julia Bax e Nathan Folks, tá? Isso realmente é interessante porque aí se não parece que a imagem ela tá caindo para um lado só. É como se ela estivesse sustentando na composição com essa linha aqui e caindo de um lado só. Então você pode, das duas uma, né? Você pode pegar toda essa linha aqui, girar ela assim, ó, até dar uma funiladinha
assim. Ou você gira mais ainda, que eu não sei qual que é a intenção aí. Ou você dá uma distorcida a mais. Eu prefiro fazer assim, eu acho. Deixar ela um pouquinho mais... com um afunilamento um pouquinho mais evidente, sabe? Deixar assim, talvez. Tá bom? Obrigado pela sugestão, Júlia. Sobre a linha. Então, o que eu estava falando era que se você usa o modelo 3D, a gente pode ter a tendência de engessar muito o nosso modelo, né? E eu acho que está acontecendo um pouquinho aqui, tá? Então eu acho que... Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o canvas. Vou preencher com esse fundo. Eu sinto que acabou gerando algumas linhas que estão bem engessadinhas, sendo que o que a gente precisa passar com essa pose é uma sensação de movimento. Uma coisa que eu não gosto dessa pose que você fez é, por exemplo, o braço dela tá com essa linha muito durinha aqui, ó. E essa linha também muito durinha. O que eu quero dizer com linha durinha? É uma linha reta, sem gestual. E nesse momento, como ela tá fazendo uma pose muito expansiva de jogar os braços para os lados, eu gostaria de ver umas linhas mais soltas, que não necessariamente respeitam tanto assim aquela anatomia acadêmica, engessadinha, sabe? Eu acho que você pode e deve, até pela distorção dessa câmera, gerar umas linhas de movimento um pouquinho mais dinâmicas, assim, sabe? Ao invés de você fazer linhas muito retinhas e paralelas entre si, você buscar por linhas dinâmicas com mais curvas e mais movimentos tende a deixar a imagem mais dinâmica naturalmente também, tá? Então, percebe como nas suas formas, não só no gestual ela ficou completamente engessada e durinha, reta, como na silhueta também ficou com linhas muito paralelas e muito tímidas até, ó. Muitas linhas paralelas, assim. Tá vendo? Então, é uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu acho que você poderia deixar essa forma muito mais interessante, muito mais dinâmica se você soltasse um pouco a mão e não fizesse essa linha muito certinha, com um pincel pequenininho e provavelmente com muito zoom, que eu acho que aconteceu aqui. Então, por exemplo, esse antebraço aqui, se ele tivesse um shape um pouquinho mais dinâmico, na verdade menos paralelo, né? Eu acho que ficaria bem mais interessante, ó. Esse movimento do braço dela aqui. Saca só. Algo mais assim, deixa o gestual... Tô pensando em shape, eu não tô nem pensando em anatomia, tá? A anatomia depois a gente encaixa um pouco dentro desse shape, mas eu tô falando em questão de shape, tá? Isso aqui é muito mais dinâmico e interessante do que você fazer assim, ó. Parece que são formas muito tímidas e muito sem graça mesmo, sabe? Como se você estivesse fazendo bolotinhas, assim, ó. Se você quebra essas bolotinhas e gera um shape mais dinâmico entre si, com mais quebras, agora nem tô falando de braço, tá? Tô falando de shape mesmo. Você acaba gerando formas bem mais interessantes pro nosso olho, entendeu? Ou seja, o nosso olho ele vai percorrer por essas formas, analisando, por exemplo, o braço dela, de um jeito bem mais interessante, tá? Isso é uma das coisas que acaba acontecendo com o uso do 3D, então você tem que tomar bastante cuidado com isso. Até o próprio dedo dela dava para você fazer um movimento até mais curvo, assim, sabe? Para você reforçar a ideia de que ela tá jogando isso para trás. Então, jogar esses dedos mais curvos, assim, ó. Sabe? Mais dinâmicos. Beleza, esse seria o primeiro ponto. Não só nesse braço, mas em tudo, tá? Se você pegar a coxa dela, por exemplo, dá uma olhadinha como ela tá engessadinha aqui, ó. Na forma geral. Aqui a mesma coisa. A gente tem formas muito, muito simétricas e muito engessadas em toda a personagem. E a silhueta dela, se a gente cerrar um pouquinho os olhos e ver de longe, ela tá começando a ficar sem muitas características que mostram as formas na silhueta. Então ela tá começando a ficar o que a gente chama de fechada demais na silhueta. Então eu vou passar uma linha aqui, ó. Percebe como essa silhueta está começando a ficar muito detalhada e muito fechadinha, ó. Se a gente preencher isso aqui e começar a preencher, mesmo que a gente já esteja pensando em pintura, vamos começar a preencher essa silhueta, ó. Percebe que as mudanças na silhueta dela, elas são muito tímidas, com poucas curvas. Ela tem uma curva muito sutil, ó. Ela tem, ó, esse quebradinho na curva, tá vendo? Sendo que para uma silhueta ficar bem evidente e icônica para ser vista de longe, lembra que isso vai ser visto dentro do jogo, pequenininho.
Para ela ser icônica, você tem que quebrar mais essa silhueta e mostrar melhor o espaço negativo que acontece dentro dela, entendeu? Então aqui eu acho que tá muito tímido e você poderia, por exemplo, ressaltar, talvez girar um pouquinho o tronco dela, talvez tirar até essa gravata da silhueta, sabe? De alguma forma, mexer nisso para criar ângulos mais agudos aqui, ó. Por exemplo, no peito dela, você poderia usar o próprio peito dela para gerar um shape mais icônico para fora, tá vendo? Começar a exagerar um pouquinho mais nessas formas vai fazer com que você crie uma silhueta mais icônica, que possa ser reconhecida bem mais facilmente de longe, né? E a pessoa que está observando esse splash, ela vai entender exatamente o que você estava tentando representar numa miniatura dela. Outra coisa que está me incomodando um pouquinho quando eu vejo a imagem de primeira é uma tangente que vai acontecer na sua pintura e que você vai precisar se preocupar com ela no futuro, que é essa linha da tesoura muito escondida, mas que a gente não consegue reconhecer que é a tesoura, porque ela está atrás de uma forma perfeita que a gente chama de tangente. Ela está acompanhando perfeitamente aqui o cabelo da personagem e até o dedão da personagem está escondendo parte da tesoura. E como é a arma da personagem e ela é muito importante, eu acho que seria interessante você separar um pouquinho melhor a tesoura das formas da personagem, tá? E a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu acho que esse cabelo da personagem tem que ser bem maiorzão mesmo, com um shape bem icônico. E você, de novo, voltou a deixar ele meio pequenininho, meio tímido, sabe? Ela tem um cabelo gigantesco, pelo que a gente já viu nas referências que você mandou, tá? Então, percebe como a tesoura, ela só sumiu aqui na silhueta dela? Então, eu acho que você vai precisar arrumar isso, tá bom? Eu acho que vai ser importante. Uma outra característica que vale a pena você também revisitar, e aí a gente está falando de uma questão de estudos para daqui para frente, talvez. Não é uma coisa que você vai pegar muito rápido, mas eu vou comentar mesmo assim, porque a gente está falando de linha, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que eu costumo falar que é a qualidade da linha e qualidade do desenho mesmo, tá? Eu sinto que o seu desenho, ele tá, em alguns momentos, muito literal, especialmente quando a gente está falando sobre características da personagem que a gente já reconhece como ícones, que é o que eu sempre falo da gente desenhar ícones ao invés da gente desenhar planificação, mudança de plano, claro e escuro. Para mim, o desenho do rosto dela, ele tá muito evidente nesse sentido de os olhos serem um ícone muito clássico, o nariz também e a boca também. Eu, particularmente, eu gostaria de ver um desenho. Mas, de novo, aí vem uma questão até de quase uma opinião do que você deveria fazer, que entra naquela questão mais subjetiva, tá? Mas eu particularmente gosto mais de um desenho aonde você sugere mais ao invés de você contornar as formas, tá? Porque aqui eu vejo que você contornou a forma do olho ao invés de pensar na planificação dele. Você contornou as formas do nariz ao invés de sugerir que ali tem uma planificação de um nariz, de uma estrutura de um nariz, e você também contornou a boca. Isso fica muito evidente quando a gente coloca em comparação com outros artistas que são bem mais sugestivos, tipo o Ian MacKaye. Ian MacKaye, para quem não conhece, é um artista fantástico, que a linha dele tem uma qualidade muito forte. É um pouco diferente do que você está fazendo, mas que eu acho que é importante a gente mostrar, porque quando você observa um desenho do Ian MacKaye, você vai perceber que a gente está falando agora de estrutura, mudança de plano. Então ele até usa um pouco de tons, né, de mudança de tons na linha para fazer essa questão de desenho mais estruturado. Mas você percebe que ele não contorna o nariz para você entender que aqui tem um nariz. Ele sugere uma mudança de plano de claro e escuro, e é muito difícil de fazer isso na linha, já vou deixando bem claro. Mas percebe a diferença de contorno para desenho de estrutura? E como o desenho aqui ele precisa ser uma sugestão da estrutura que você vai pintar, é importante que você comece a mudar, pelo menos, a mentalidade nessa questão de desenho. Isso aqui é uma das mudanças mais importantes que um desenhista e um artista pode fazer para melhorar a qualidade de uma arte. É você mudar a mentalidade por trás daquele desenho, daquela arte, tá? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de fazer isso, tá bom? Então, percebe
contorno versus estrutura. Eu vou mostrar umas outras artes que são do Six More Vodka, que é um estúdio que eu admiro demais, assim, que eles fizeram várias artes para Runeterra, para LoL, e nas artes, nas linhas que eles fazem, você vai perceber que mesmo que a linha é praticamente um nanquim, você vai perceber uma questão de que não é um desenho de contorno. Ó, isso aqui parece um desenho de nanquim, não parece? Mas você percebe que não é um contorno, ele está pensando na estrutura, na sobreposição das formas e não no contorno em si. Por exemplo, olha essa mão aqui. Percebe como essa mão, ele não precisa contornar exatamente todas as forminhas da mão para você entender que isso aqui é uma mão? Olha o nariz dele também, ele sugere a mudança de plano, onde a gente tem uma quina muito íngreme, né, aqui, de mudança de plano, dessa base do nariz aqui para o restinho do rosto dele, e cria uma sobreposição de duas formas, ao invés dele delinear e contornar todo o nariz para você entender que isso aqui é um nariz. Vamos mostrar outras referências. Eu espero que essa mentalidade vá surgindo na cabeça de vocês. De novo, é uma coisa que você vai precisar de muito tempo e muita prática para começar a incorporar no seu trabalho. Mas se você estudar focado nisso, eu tenho certeza que a qualidade do seu trampo vai, ó, tipo assim, vai disparar, cara. Vai clicar e vai disparar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui umas outras referências. Ó, essa aqui para mim é um ótimo exemplo. De novo, percebe que você não precisa contornar todo o olho, delinear o olho, desenhar todos os cílios para você entender que é um olho. Você troca o pensamento de um ícone que a gente entende por olho, que é aquele clássico desenho de peixinho, né? Que é um peixinho com uma bolinha no meio, por uma sugestão de uma forma. E que aquela forma vai fazer com que a gente, observador, compreenda aquele shape. Se ele estiver posicionado no local correto, a gente compreende aquele shape como aquilo é um olho, numa perspectiva, ou enfim, é uma mancha que a gente reconhece pela posição e contexto que aquilo é um olho. Olha o nariz, como você não precisa necessariamente delinear todo o nariz para entender que isso aqui é um nariz visto por baixo. Às vezes, um traço no lugar correto, ou uma forma com um shape específico, você consegue compreender exatamente o que é que ele está querendo passar para a gente. É claro que em certos momentos você vai usar do contorno e de delinear as formas para ficar icônico e ser reconhecido de um jeito simples. Mas quando a gente fala de estrutura, a gente perde muito de estrutura quando você começa a fazer isso o tempo todo, tá, Galo? Então percebe que aqui, por exemplo, nos espinhos da ombreira da personagem, ele deixa os espinhos de uma forma bem icônica e não necessariamente eles estão em perspectiva pra gente, eles estão sendo feitos de um jeito bem rápido, bem icônico mesmo, tá? Mas percebe que aqui, aonde ele precisa mostrar a volumetria dos espinhos, olha como essa mancha aqui, ó, esse contorno, a gente não compreende esse contorno se a gente isolar ele, esse aqui, ó. Se a gente isolar ele, a gente não compreende isso aqui como um espinho, a gente entende isso como uma elipse, quase, né? Uma elipse um pouquinho distorcida. Mas pelo contexto que essa elipse está encaixada, ao lado de um espinho girado para o lado, a gente entende perfeitamente o que é aquilo. A gente entende a forma 3D só com a sugestão. Então, exatamente, Jéssica, ela não precisa estar fechadinha, delineada. É essa mentalidade que eu queria passar para vocês, tá? Percebe que o olho, ó, olha esse olho desse personagem aqui, ó, como a gente mal entende o contorno dele, é uma mancha, saca? A mesma coisa aqui, ó. E o nariz, até para ele ficar um pouquinho mais delicado, ele remove completamente essa linha que ele poderia fazer aqui para deixar mais delicado ainda no traço. Ele não precisa nem completar aqui a questão da mandíbula dela, fazer o contorno de toda a mandíbula até a orelha. Ele não precisa fazer isso. Ele só sugere um traço até aqui e o nosso cérebro vai completar tanto essa região aqui da mandíbula quanto essa questão do nariz aqui, ó, tá? O nosso cérebro ele tem muito potencial para completar essas coisas. Por isso que eu falo, é a forma correta, o shape correto, no local correto que vai passar e vai fazer o observador compreender perfeitamente o que você está querendo contar com aquilo, tá bom? De novo, olha com a mão, ele sugere muito, ó, e coloca muito de estrutura nisso, tá? Ele marca basicamente mudanças de plano e sobreposição e algumas manchas bem específicas. E
tem muito de macete nisso aqui também, viu, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Que eu não sei exatamente qual foi o artista que fez isso aqui, mas ele já fez tantos olhos assim, que ele já sabe que se ele fizer um olho, uma mancha de certo modo, as pessoas já vão entender que aquilo é um olho no estilo dele. Então tem um pouco de macete porque ele já fez muito disso aqui. Muito, 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 entendeu? Por isso que eu falei, é um tipo de coisa que eu tô falando que é um pouco subjetivo, mas que eu gostaria de ver cada vez mais o seu trabalho, e é uma questão de muita prática, tá bom? Voltando agora pro seu desenho, você consegue compreender o que eu tava falando? Como você poderia sugerir muito mais dessas formas ao invés de tentar delinear tudo? Especialmente no rosto, isso fica muito evidente, mas também nos dedos, na mão, no corpo. Em vários momentos eu vejo que você poderia só sugerir um pouquinho mais, porque você também vai resolver muito disso na pintura, de certa forma. Tá bom, Galo? Foi uma explicação um pouquinho mais complexa, porque esse é só o primeiro vídeo sobre linha. A gente vai falar disso de uma forma um pouco mais aprofundada na área de membros também, mas também na semana que vem, quando o Galo voltar com uma revisão dessa linha, com a linha final, a gente também vai comentar bastante sobre linha, então eu vou parar por aqui. Acho que com o que você tem, você já consegue produzir muita coisa e mudar um pouquinho essa mentalidade. De novo, não vai ser do dia pra noite, não vai ser semana que vem que já vai estar resolvido disso, mas de qualquer forma, vale a pena você pegar essas referências que eu mandei. Uma outra referência que eu amo de paixão é a Claire Wendling, tá? A Claire Wendling, ela é muito boa nessa questão de sugerir uma linha e sugerir formas e conseguir se expressar com pouco, tá? Ao invés de você precisar colocar um monte de linha, tá? Para definir essas dobras, por exemplo, tá? Até eu recomendo que em drapeado, só um comentário final, tá? Eu recomendo que você reduza a quantidade de linhas e mesmo que você veja uma referência onde você vê muitas e muitas e muitas dobras, simplifica isso para dobras mais icônicas, para que isso seja visto de uma forma simples e rápida pelos jogadores que vão ver essa skin e vão querer jogar com ela dentro do, sei lá, que jogo que seria isso aqui, tá? Enfim, acho que eu falei tudo. Tem outras coisinhas que daria pra gente comentar, mas eu acho que a gente falou de tangente, a gente falou de qualidade de linha, a gente falou de sugestão. A Julia Bax trouxe uma sugestão ótima para sua perspectiva também, que vai ser muito boa. Última coisinha que eu faria era abrir um pouquinho mais a sua composição. Pelo que eu vejo na sua composição atual, eu vejo que ela tá caindo muito para essa parte de baixo. Eu aumentaria um pouquinho o que a gente chama de sangria. Eu daria uma sangria um pouquinho a mais para essa arte, um respiro a mais, para que essas formas elas não sejam pequenas porque não teve espaço, mas elas vão ser pequenas porque você decidiu que elas vão ser pequenas. Por exemplo, o cabelo. Para mim ele parece que tá meio apertado aqui, nessa região aqui do cabelo, ó. Parece que você apertou o cabelo porque você não tinha mais espaço e não porque foi uma decisão sua, uma decisão artística, tá? Geralmente, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, a gente tenta deixar muito óbvio. Então, por exemplo, se você vai querer cortar o cabelo, o shape do cabelo aqui nesse caso, ao invés de você deixar ele bem na borda, você deixa isso muito óbvio que você quis cortar. Então você põe, por exemplo, o shape aqui, ó, fazendo um T também com a borda da sua imagem. E aí você também faz um outro T aqui, ó. T, T. Ao invés de você deixar ela raspando no cantinho aqui. Porque isso também gera uma tangente, tá bom? É isso. Galo, continua forte, firme e forte. São feedbacks que são um pouco abstratos, mas eu espero realmente que a partir dessa semana você conclua ali os personagens. Eu repassaria um pouco a linha da personagem, simplificando mesmo, dando uma enxugada, com mais referências de linha, tá? Pega a referência de linha, do Six More Vodka especialmente, que eu acho que vai ser muito bom pra você. E bora finalizar essa linha aí pra gente começar já as próximas etapas de pintura, tá bom? Galera, pessoal que tá acompanhando aí, fazendo etapa de linha agora, nesse momento, deixa nos comentários também o que vocês estão fazendo, se vocês estão conseguindo acompanhar o Galo nas semanas da produção dessa imagem. E, de novo, eu quero ver o que vocês estão produzindo, belezinha? É nóis, galera do YouTube, um abração pra vocês também. Tamo junto. Simbora pra próxima, vamos lá.